Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é o espaço urbano e o espaço rural. E para isso eu selecionei uma fábula para a gente iniciar esse assunto e depois desenvolver sobre os conceitos importantes sobre o espaço urbano e o espaço rural. Vamos lá comigo? Me acompanha. O rato do campo e o rato da cidade. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar à sombra de uma árvore. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo. O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Mas o seu primo, que não estava acostumado a pratos leves, não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que na cidade tudo era divertido e emocionante. E tanto o rato da cidade insistiu que o seu primo, que este aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante. Assim que lá chegou, o rato do campo percebeu que na cidade havia muitas pessoas. Além disso, a cidade era muito barulhenta. Na casa do rato da cidade tinha umas belas almofadas nos sofás de lã quente e macia e grandes espelhos nas paredes que estavam cobertas de valiosos quadros. E havia também uma despensa cheia de queijos, bolachas e chocolates. Mas, de repente, apareceu pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os dois ratinhos, mortos de medo, abraçaram-se um ao outro sem saber o que fazer. Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu-se de coragem e decidiu sair do seu esconderijo. Fez a mala e voltou para sua casa, tranquila e feliz na vida do campo. Então vejam aí que a fábula tenta mostrar que de um lado a cidade é um ambiente agitado para muitos, para outros não, que é um lugar aprazível, e que no campo é um lugar tranquilo. Mas também tem outros que vão entender que hoje já não é mais tão tranquilo como se conhecia antigamente. Mas como disse, é uma fábula. E aí temos uma ilustração para você, mostrando praticamente uma ilustração bem, né, ao estilo, digamos assim, bem prático, uma paisagem rural, aí com sua vaquinha, sua cerca, algumas residências e a vegetação típica, aí tem uma exploração para o campo, né? Mas geralmente existe por lei uma área de vegetação verde, área de preservação. E logo abaixo nós temos um trecho da Avenida Hélio Prats, no Distrito Federal, mostrando aí, portanto, uma avenida com suas características urbanas próprias, né? Então, aí só para fazer uma comparação, a grosso modo, de uma paisagem comumente conhecida de área rural e de uma área urbana. Então, paisagens rurais e urbanas possuem características e diferenças visuais que facilitam a identificação de ambas. No ambiente rural, por exemplo, predominam áreas verdes, com bastante árvores e vegetações, claro, tendo suas devidas exceções. A fauna é mais diversificada, incluindo animais silvestres e domesticados. Em geral, a aglomeração de pessoas é menor, assim como a interferência humana na paisagem. Aí temos uma ilustração do que eu tentei passar para vocês, que é uma propriedade rural em Feijó, aqui no estado do Acre. Na paisagem urbana, por outro lado, destacam-se os prédios, o trânsito de veículos automotores e a concentração de pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos da região centro-sul do país. A poluição, seja visual, pelos outdoor, faixas e propagandas em muros e postes, dual sonora, os barulhos de todos os tipos possíveis que incomodam a questão da nossa audição. É bastante perceptível nas grandes cidades, enquanto no ambiente rural ela existe em menor grau, ao ponto de você conseguir ouvir os sons dos animais que estão no entorno da casa onde você está passando talvez uma temporada ou de passeio no final de semana. A falta de planejamento estrutural
sem estudo para prever a maneira eficiente de ocupar os centros urbanos, resulta em uma grande quantidade de habitantes em uma área só, imensas construções aglomeradas e escassez de árvores e vegetações. Isso faz com que muitos enxerguem a paisagem urbana como um caos imerso em um cenário cinza. E aí se refere ao cinza das edificações as construções de concreto. E aí foi escolhida essa paisagem da favela do Rio de Janeiro, de um crescimento não planejado, porque faz aí um contraponto entre a área que não foi urbanizada, que não teve um planejamento, não tem a infraestrutura necessária, não são ruas, são vielas, são becos. Em contraposição, você tem aí a parte da Baixada, os prédios nobres da classe média, que é realmente uma diferença muito grande. Mas mostra que entre aspas, tem uma certa organização e outra também pelas condições socioeconômicas da população se aglomeraram na parte dos morros e, portanto, criaram favelas. Não quero dizer que que favela só tem morro, mas nesse caso específico, sim. Favela do Rio de Janeiro, muitas delas estão implantadas nos morros. E aí faço aí uma demonstração de uma paisagem rural, duas, na verdade, que refletem um pouco de uma paisagem rural antiga, que talvez algum dos seus pais que estejam assistindo agora conseguem identificar isso, porque embora seja antiga, ainda existe, ainda espalhado pela Amazônia, aspectos semelhantes, seja ele de populações indígenas ou não. A famosa casa de palha e de paxiúba. Em alguns casos era invertido, as paredes e chão de paxiúba, mas a cobertura era de cavaco, de madeira cortada aos pedaços para poder fazer a cobertura. E ao mesmo tempo um modo de trabalhar no campo para a agricultura de subsistência, aquela que o homem trabalha apenas para conseguir aquilo que precisa para o seu consumo básico. Aí temos ainda a utilização de animal, tração de animal para poder fazer o arado do solo. Então vejam duas imagens interessantes para reportar o passado, mas que você ainda encontra isso em várias partes do globo terrestre. E aí temos uma paisagem rural, agora sim uma paisagem moderna dos tempos atuais, que mostram algumas residências de concreto, de alvenaria, não que no passado não teve, em séculos passados, mas aqui eu estou colocando ela na condição de que tem vários outros componentes que estão juntos dessas construções que fazem elas contemporâneas, como a energia elétrica presente nessas residências, e aí, consequentemente, você tem uso de televisão, internet e outros serviços que são típicos de onde tem energia elétrica. E aí uma agricultura tecnológica que é totalmente diferente dessa que é movida por tração animal. Então são máquinas sofisticadas, inclusive usando o auxílio de drones para poder fazer um estudo diário e acompanhamento das regiões que tem praga, onde deve ser aplicado o pesticida, dentre outras aplicações com drones. E aí a gente entra no nosso estando. Presta bem atenção na questão para você ver se você conseguiu entender o que nós vimos até há pouco. Questão número 1. A fauna é mais diversificada, incluindo animais silvestres e domesticados. Em geral, a aglomeração de pessoas é menor, assim como a interferência humana na paisagem. O texto faz referência, letra A, paisagem urbana, letra B, paisagismo de praças e parques, letra C, diversidade cultural dos grandes centros, ou letra D, paisagem rural? E aí, com base no que você viu há pouco, qual dessas opções você acha que é a correta? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra D, tá certo! Trata-se de paisagem rural. Vamos então para a segunda? Preste atenção de novo. A poluição, seja visual, pelos outdoor, faixas e propagandas em muros e posters, dual sonora, como barulho de todos os tipos, é bastante perceptível. Letra A, apenas nas grandes metrópoles. Letra B, apenas nas pequenas e médias cidades. Letra C,
na paisagem rural e letra D, em toda a paisagem urbana, algumas em níveis maiores e outras em níveis bem menores. Fez uma análise de onde é que se encontra tudo isso que foi dito na questão acima? Se você respondeu que a alternativa correta é a letra D, tá certo, meus parabéns. E se você acertou as duas questões, isso me deixa bastante feliz porque você prestou atenção e teve um aproveitamento satisfatório. Então, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!